Iremos resolver a primeira questão que caiu na prova da segunda fase da UBMEP nível 1 do ano de 2023. Então, a questão ela diz o seguinte: a figura mostra os primeiros vagões do trenzinho da UBMEP. O primeiro vagão é branco, o segundo seguido de dois verde, depois de outro branco, seguido de dois verde, e assim por diante. Além disso, em cada vagão de número par há uma bandeirinha. A gente analisando essa questão, antes de entrar na letra A, B e C, ler o que o enunciado nos fala, né? Isso aqui é uma questão muito comum da UBMEP, ela envolve sequências. Então, o que ela fala aqui para nós, né? Que nós temos a sequência de vagões, que é numerado de 1 e vai seguindo, e ele vai seguir a sequência de branco, verde, verde, branco, verde, verde, branco, verde, nessa sequência. E os vagões pares, no caso 2, 4, 6, 8, ele vai ter uma bandeirinha marcando em cima dele. Então, esse é o enunciado da questão. Então, agora a gente analisando a letra A da questão, ela fala o seguinte: qual é o número do primeiro vagão branco com a bandeirinha após o vagão de número 8? Então, essa primeira alternativa da letra, normalmente no OBMF é mais para testar o nosso conhecimento, se a gente entendeu a questão. Então, essa aqui é uma questão bem simples. Então, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode fazer a sequência aqui. Depois do 8, a gente vai ter o 9, o 10 e por aí vai. Tá. Agora, qual vai ser a cor do 9 e do 10? Então, se a gente olhar aqui a sequência, a gente vai ter um vagão branco e dois verde, um branco e dois verde. Então, aqui a gente tem que seguir a mesma sequência. A gente vai ter um vagão branco e dois verde. Então, o vagão 9, ele vai ser verde, da cor verde, e o vagão 10, ele vai ser da cor branca, ok? Então, o décimo vagão vai ser da cor branca. O outro ponto aqui é sobre a questão das bandeirinhas. As bandeirinhas vão estar nos vagões de números pares. Então, aqui vai estar no 2, 4, 6, 8 e no 10, que é um número par. Então, aqui no 10, a gente vai ter uma bandeirinha também. Ó. Então, a pergunta fala o seguinte, né? Qual é o número do primeiro vagão branco com bandeirinha após o número 8? Então, fica claro aqui ó, que depois do número 8, o próximo vagão é o 10, que vai ter a bandeirinha também. Então, da sequência, o próximo vagão branco com a bandeirinha vai ser o vagão 10. Só que na UBMAP, a gente não basta dizer que é apenas vagão 10, a gente tem que justificar. Então, a gente vai estar justificando isso aqui, escrevendo de alguma forma para poder estar justificando. Aí aqui eu trouxe uma forma que a gente poderia estar escrevendo esse resultado que a gente chegou na UBMAP. Então, a gente poderia escrever da seguinte forma: seguindo a sequência, após o vagão 8, a bandeirinha estará no vagão 10, que é o próximo número par que terá a cor branca. Bem simples, né? Essa aqui é mais só para a gente entender a questão. E vamos para a próxima alternativa. Agora, no item B, pergunta o seguinte: qual é a cor do vagão de número 2023? Se a gente analisar a sequência aqui, a gente vai ver que ela segue na cor branca, verde, verde, branco, verde, verde. Ou seja, ela vai estar repetindo de 3 em 3. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, uma sequência, e aqui ele começa a repetir de novo. Ó. Ele vai ter branco, verde, verde. E aqui vai continuar também nessa mesma sequência. Ou seja, essa nossa sequência, ela vai repetir de 3 em 3. Então, a gente pode analisar ela, essa característica dela se repetir de 3 em 3. Então, nós sabendo que essa sequência ela se repete de 3 em 3, a gente pode analisar o número dos vagões baseado na divisão por 3. Então, porque ele vai seguir esse padrão. Então, se a gente fizer aqui, ó, quando o resto da divisão por 3 do vagão der zero, ele vai ser da cor, se a gente analisar aqui, ó, o 3 é da resto zero e o 6 também dá resto zero. Então, ele vai ser da cor verde. Se ele der resto 1, ele vai ser da cor, se a gente olhar aqui na sequência, ó, o 1 na divisão por 3 dá resto 1, o 4 também dá resto 1, não vai ser uma divisão exata, e o 7 também, ou seja, ele vai ser da cor branca. O 2, o resto 2, vai ocorrer quando? Se
a gente pegar aqui, ó, o 2 na divisão por 3 não é uma divisão exata, então vai dar resto 2. O 5 também vai dar resto 2. O 8 também vai dar resto 2 na divisão por 3. Então ele é da cor verde. Então a gente vai ter o seguinte: sempre que o resto for zero no número do vagão, ele vai ser verde. E sempre que ele for resto um vai ser branco. E se for resto 2 verde. Tá, agora a gente sabendo dessa informação, o que que a gente precisa saber? É qual vai ser o resto da divisão de 2023 por 3. Um jeito fácil de fazer isso, sem muito cálculo, é a gente saber que é todo número que é divisível por 3, a soma de seus algarismo tem que ser divisível por 3. Então, se a gente somar o algarismo do 2023, a gente vai ter 2 mais 2 mais 3, vai dar 7. E 7 não é divisível por 3. Porém, 7 dividido por 3 dá resto 1. Então, o número que resulta em resto 1, ele vai dar o vagão de cor branca. Então, a gente pode concluir que em 2020, o vagão de número 2023, porque ele dividido por 3 dá resto 1, vai ser da cor branca. Então, agora a gente vai estar escrevendo isso aqui de uma forma mais estruturada para a questão. Uma forma de nós estarmos escrevendo o resultado que a gente contou, que em 2023 o vagão seria branco, com base nas observações que a gente fez, seria: podemos observar que a sequência se repete no intervalo de 3 vagões. Quando o número de vagões dividido pelo número 3 tem o resto 0 ou 2, a cor do vagão é verde. Porém, quando tem resto 1, tem a cor branca. O número 2023 tem o resto 1, quando dividido por 3. Logo, o vagão de número 2023 é de cor branca. A letra da questão ela pergunta o seguinte: quantas bandeirinhas há em vagões branco ante o vagão de número 2023? Na letra B, a gente já descobriu que o vagão 2023 ele vai ser da cor branca. Agora, como é que a gente pode estar fazendo esse aqui? Uma forma que eu pensei seria o seguinte: primeiro ponto, bora descobrir quantos vagões até 2023 eles vão ter bandeirinhas. Então, o primeiro ponto que a gente pode fazer é o seguinte: 2023 não vai ter bandeirinha. Porém, o anterior a ele, que foi 2022, vai ter bandeirinha. Então, eu vou pegar o 2022 e o seguinte, como ele segue uma sequência de um carrinho sem bandeirinha, ó, como a gente observar aqui, ó, sem bandeirinha com bandeirinha, sem bandeirinha com bandeirinha, porque sempre que for par vai ter bandeirinha. Então, o que quer dizer? Que a metade de 2022 vai ter bandeirinha. Então, eu vou pegar o 2022 e vou dividir por 2. Logo, eu vou chegar que vai ter um total de bandeirinhas até 2023 de 20 dividido por 2, 10. 2 por 2, 1. Por 2, 1. Então, vai ter 1.011 bandeirinhas. Agora, a próxima pergunta que a gente pode fazer: quantas dessas 1.011 bandeirinhas são do carrinho branco, que é o que o enunciado da questão pede, né? Em quantos vagões brancos tem bandeirinha até 2023? Então, aqui outro ponto que a gente pode observar é o seguinte, ó, que as bandeirinhas, por exemplo, no branco, a gente vai ter um carrinho sem bandeirinha, outro com bandeirinha. Um carrinho sem bandeirinha e o décimo aqui com bandeirinha. Se a gente observar o 2 também aqui, ó, o resto 2 na divisão por 3, um vai ter bandeirinha, o outro não. O próximo tem uma bandeirinha. Quando for múltiplo de 3, a gente também vai ter a mesma situação. A gente tem um sem bandeirinha, o próximo com bandeirinha e o próximo da sequência sem bandeirinha. O que isso nos mostra? Que cada um dos restos da divisão por 3, né, quando for resto 1, 2 ou 0, ele vai ter a metade de carrinhos com bandeirinha. Então quer dizer o seguinte, que o carrinho branco ele vai ter um terço das bandeirinhas, porque ele vai estar dividido entre os três, né? De resto 1, 2 e 0. E ele, a metade é com bandeirinha. Então, como a gente pode fazer? Se temos 111 bandeirinhas ao total, a gente pode pegar os 1.011 e dividir
por 3, onde a gente chega no valor de 10 dividido por 3, 3, sobra 1. 11 dividido por 3, 3 de novo, sobra 2, que forma 21. 21 dividido por 3, 7. Chega a um total de 337 vagões brancos com bandeirinha até o número dos 2023. Como podemos estar escrevendo esse resultado que a gente chegou? Eu pensei da seguinte forma: do vagão 1 até o vagão 2023, temos um total de 1.011 vagões com bandeirinhas. 2022 dividido por 2. Observamos que os vagões de números que resulte resto 0, 1 e 2 pela divisão do número 3 seguem uma sequência de ímpares e pares, ou seja, cada um tem um terço das bandeirinhas. Como temos 1.011 bandeirinhas até 2023, o total de bandeirinhas nos vagões brancos será de 1.011 dividido por 3, ou seja, 337 bandeirinhas.